Pode tomar no seu lugar. Alegria, amados irmãos e irmãs, estar aqui com vocês nesta noite. Convido você já a ir tomando a tua palavra comigo. Lucas capítulo de número 19, versículos de 1 a 10. É com essa palavra que Deus ele quer falar aos nossos corações. Eu sempre parto de um princípio que Deus ele nunca reúne um povo à toa. Todas as vezes que Deus ele reúne um povo é porque ele tem planos e porque ele tem propósito. Hoje nós vamos meditar sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu, quando sobe naquela árvore, ele é uma pessoa, amados. Mas quando ele desce daquela árvore, ele é uma pessoa nova. Não importa como o irmão conduzir aqui à frente, não importa a maneira com que você chegou a este grupo de oração, mas é a maneira que você vai sair deste grupo de oração. E a palavra ela vem para realmente transformar o nosso coração, para realmente mudar a nossa visão, para realmente quebrantar cada um de nós. Amém? Acharam? Lucas capítulo de número 19, versos 1 seguintes, vai dizer assim a palavra de Deus para nós. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicomoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, ele levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai se hospedar em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, vamos ler junto? Hoje entrou a salvação nesta casa, portanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Dá um beijo na santa e bendita palavra. Santo Agostinho diz que quando nós beijamos as Escrituras, nós beijamos a própria face de Jesus. Dá mais um beijão, Jesus. Tema para nós nesta noite: hoje entrou a salvação em sua casa. Para este tema, para que ele realmente seja uma verdade em nossas vidas, é preciso algumas condições. E que nós vamos juntos nesta noite, e eu sempre parto que a pregação da palavra é isso. Ela é a explicação e a inspiração que Deus dá ao pregador. Para que hoje a salvação entre de fato na minha e na tua vida, nós vamos ver algumas condições. Eu gostaria de, fazendo até um momento de motivação ao seu coração, contar algo que me chamava a atenção. Já há um bom tempo eu li essa história num livro, e eu sempre guardei ela. Um homem estava sentado no avião e observava todos aqueles que entravam, que se sentavam, e ele via pessoas de todas as maneiras, alegres. Ele viu um grupo de senhora feliz porque estava viajando. Ele viu um grupo de pessoas mais sérias a trabalho. Ele viu pessoas aflitas, pessoas felizes, enfim.
e ele viu um menininho com um aviãozinho na mão, e aquele menininho chamou a atenção dele. Toda vez que passava uma aeromoça ali, aquele menininho cutucava ela e falava: você conhece o piloto? Passava outra: qual que é o nome do piloto? Passava outra e ele fazia alguma pergunta tipo, até que uma delas falou assim, começaram a comentar entre si, né? Nossa, esse menininho, toda vez que a gente passa ele fala do piloto. Aí uma delas teve que ir até a cabine e falou pro piloto: ó, tem um menininho que é fã seu ali, ó. Na primeira parada na escala, ele manda chamar esse menininho. Esse menininho, quando entra naquela cabine, ele entra num outro universo, no mundo dos controladores. Ele vê aqueles botões, ele fica encantado, ele fica extremamente feliz e até sai lá de dentro da cabine com um aviãozinho novo na mão. O que eu quero trazer com essa reflexão? Talvez você chegou para esse grupo de oração, cada um de uma maneira, mas o sentimento que eu e você nós precisamos estar nesta noite é como o sentimento desse menininho. Nós queremos ir até a sala do piloto. Nós devemos desejar como ele desejou, da mesma maneira que Zaqueu também. Eu quero dizer isso para você, amados irmãos. Para esse menino, não foi apenas mais um voo, foi uma experiência marcante em sua vida. E que nessa noite possamos estar com esse sentimento de conhecer aquele que pode pilotar inteiramente a nossa vida. Fala para o seu irmão: você tem esse desejo no seu coração de não ser mais apenas um grupo de oração? Pergunta para ele aí, para mim. O que ele te falou? Essa é a primeira condição que nós precisamos ter. Por que eu estou dizendo isso? Essa é a primeira condição que nós precisamos almejar: um lugar estratégico. Assim foi com Zaqueu. Da mesma forma que a história do menino do avião, Zaqueu não se contentou em ser mais um no meio da multidão. E é exatamente esse o primeiro sentimento que vai trazer transformação na vida de Zaqueu. A palavra está narrando para nós: ele baixa a estatura, mas ele queria algo diferente. Fala para o seu irmão isso: você precisa procurar um lugar estratégico. Fala isso para ele. A primeira coisa para a salvação, ela entrar na nossa casa, nós precisamos desejar do fundo do nosso coração. Não vim aqui para mais um grupo, mas vim aqui com a certeza que nós vamos ter um encontro pessoal com Jesus. Esse sentimento precisa encoar no meu e no teu coração, amados. Como você pergunta, irmão, como você chegou para esse grupo? Pergunta para ele, para mim, como você chegou para esse grupo? Nós precisamos ter isso, irmãos. E não é diferente para mim e para você. Hoje a salvação quer entrar na sua casa. A transformação precisa acontecer na minha e na tua vida. Então a primeira condição é desejar como aquele menino, é desejar como Zaqueu. Claro, irmão, cada um dentro da sua realidade. Aquele menino foi para ele algo extraordinário, mas qual era o sentimento de Zaqueu? Veja comigo o verso de número 1. Vai dizer que Jesus, ele entrou em Jericó e atravessando a cidade. Quando Jesus entra, tudo pode ser mudado. Quem crê nisso, diga eu. Eu creio que quando Jesus entra, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Irmão, eu não sei qual a circunstância que você está, eu não sei qual é o lugar estratégico que você tem se colocado, mas eu quero dizer isso para você: quando Jesus ele entra, tudo pode ser mudado. Zaqueu, recorda comigo, ele subiu de uma forma naquela árvore, mas quando ele desce, ele é um novo homem. Se você veio aqui nesse lugar estratégico, neste grupo de oração, você não vai sair daqui mais o mesmo, porque aonde Jesus está, tudo é mudado, tudo é transformado. Jesus não entrou em um lugar qualquer, ele
entrou numa cidade, a cidade de Jericó, cidade muito famosa lá em Josué 6, que vai falar de muralhas, irmãos, muralhas que são derrubadas pela obediência daquele povo. Afinal, se nós voltarmos lá, eu pergunto para você, Deus precisa que o povo dê 7 voltas numa muralha para ela cair, irmão? Fala para o seu irmão, não precisa, Deus não precisa. Mas o que Ele quer de nós? Obediência. O que Ele quer de nós? Perseverança. O que Ele quer de nós? Que nós estejamos no propósito que Ele tem para nós. E é isso que vai mudar. Por isso eu marquei Jericó no Antigo Testamento. A presença do Senhor na Arca da Aliança derrubou as muralhas físicas de Jericó. Mas agora no Novo Testamento, a presença física de Deus, que é o Senhor Jesus, continua derrubando muralhas, não mais de pedras, e sim muralhas emocionais, muralhas físicas. Assim estava Zaqueu. Zaqueu era rico. Hoje o que nós vemos de pessoas ricas suicidando, fala para o seu irmão, se o dinheiro não é tudo, irmão. O que a gente vê de casos, o que eu tenho acompanhado de casos por aí, de pessoas muito bem servidas, mas que não tem nada, porque não tem Jesus. Olha comigo o verso 2. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Você acha que Zaqueu era feliz por ser rico? Olha o que o Papa Leão 14 disse essa semana, uma frase dele: a pior pobreza é a ausência de Deus. O cara pode ter tudo, mas se ele não tem Deus, irmão, ele é pobre. Ainda mais nas circunstâncias com que Zaqueu se encontrava. Zaqueu, que significa justo, olha o significado, não era um homem tão justo assim. Ele não era um homem justo, era um coletor de impostos. Os coletores de impostos eram odiados pelos judeus, seus compatriotas. Os judeus viam os coletores de impostos como grandes traidores, uma vez que eles trabalhavam para o Império Romano. Era visto como alguém que roubava o seu próprio povo. Ele era um cara rejeitado. Talvez você tenha se sentido rejeitado. Talvez você tenha sido desprezado pela sua família, pelos seus. Talvez na vida nós não tenha sido tão justo assim. Nós precisamos familiarizar a vida de Zaqueu com a nossa. Porque se Deus suscitou esta palavra, Deus quer falar conosco através desta palavra nesta noite. Mas veja, era um homem que tinha tudo, mesa farta. Se fosse hoje, teria os melhores carros, os melhores casas em condomínios luxuosos. Homem muito rico. Mas veja, perceba comigo, era um homem triste. A pior coisa que existe, irmão, é nós não sermos amados, sim ou não? A pior coisa que tem é a rejeição. A pior dor que tem é o vazio na alma. É você chegar num lugar e as pessoas virar as costas para você. Essa era a vida de Zaqueu, um traidor da pátria, alguém que tirava da boca daquele que trabalhava muito para se enriquecer. É esse tipo de pessoa que Jesus quer alcançar. Jesus é para todos, irmãos. Pega os piores daí da humanidade hoje, Jesus quer ir lá. Jesus quer salvar cada um de nós, mas a salvação precisa entrar na nossa casa, irmãos. Mas é preciso esses passos. Primeiro, desejar, querer, eu quero Jesus, eu quero o Senhor da minha vida. Porque se não haver o primeiro desejo do nosso coração em querer mudança, nada acontece. Perceba que mesmo no cenário de rejeição, vejam, vamos ler o verso 3 comigo. Ele procurava ver quem era Jesus,
mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Perceba que mesmo no cenário de rejeição, mesmo sendo triste na alma, mesmo sendo pobre de alma, ele já ouvia dizer sobre Jesus. Alguém falou para ele de Jesus, o que Jesus fazia. Talvez você esteja aqui nessa noite porque alguém falou para você que Jesus pode mudar a sua vida. Veja que mesmo ele sendo excluído, rejeitado, alguém falou para ele sobre Jesus, e ele quis saber quem era Jesus, e por isso ele estava ali. Ele queria conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver quem é ele. E aí, por ser baixa estatura, a palavra está testificando para nós que ele não conseguia ver quem era Jesus. Muitos buscam respostas em ocultismo, em outros lugares, ou até mesmo desiste da vida. Diferente dele, que mesmo no momento de dor da sua alma, mesmo na pobreza espiritual que ele se encontrava, ele queria ver quem era Jesus. Ele não desistiu. Fala para o seu irmão, você também não pode desistir. Fala para o irmão. Mesmo que a vida te pregue momentos de rejeições, nós não podemos desistir, amados irmãos. Nós precisamos olhar para esta palavra como uma esperança. Que todo sentimento de culpa meu e teu caia por terra nessa noite. Que através dessa palavra a cura e a libertação espiritual ela aconteça na minha e na tua história de vida. Sabe por quê? Zaqueu não desesperou, Zaqueu não desejou dar um fim na sua própria vida. Ao contrário, ele correu atrás daquele que podia salvá-lo e se agarrou à única oportunidade que tinha, que era encontrar-se frente a frente com Jesus, e não se arrependeu, porque o encontro com Jesus transformou radicalmente a sua vida, dando-lhe um sentido completamente novo. O encontro com Jesus vai nos dar um sentido novo, amados. E aí nós vamos entender o que de fato é ser amado. Pergunta ao seu irmão, você está entendendo a mensagem? Pergunta para ele, está entendendo a mensagem? Está pegando, está tomando posse dessa mensagem nessa vida, nessa noite? Veja quantas coisas nós temos de Zaqueu. Veja, não é diferente. Somos assim, e é só em Jesus, só na presença dele, só diante dele que tudo vai ser transformado e tudo vai ser renovado. Só diante de Jesus que nós vamos dar um fim, renunciar às nossas manias. Só diante de Jesus que tudo aquilo que nós temos, nós consideramos como perca, como vai dizer São Paulo. É quando nós encontramos com o amor de verdade, aquele que nos ama, nós somos constrangidos por esse amor, e esse amor de Jesus nos faz mudar de vida. Foi assim com cada um de nós que aqui estamos. E da mesma misericórdia que Jesus usou com Zaqueu, Ele usa comigo e com você nessa noite. Fala para o seu irmão, tem jeito, a sua vida tem jeito, irmão. Sua vida tem jeito, irmão. Você, sua vida tem jeito. Sua vida tem jeito. Nós precisamos ter esse sentimento, almejar estar aonde Cristo está. Nós precisamos ir até Ele, se for preciso subir até no teto, para vê-lo. São esses sentimentos que precisam estar dentro de nós. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, quando ele passasse por ali. Há duas ações muito importantes aqui: a ação de correr e a de subir na árvore. Isso revela uma urgência e a determinação de Zaqueu em ver Jesus. O Senhor se alegra quando nós damos este passo. O Senhor se alegra quando eu e você gera em nós um esforço. O Senhor se alegra por mais difícil que talvez tenha sido o seu dia, por mais que muitas coisas tenham impedido você talvez de estar aqui hoje. Nós sabemos, é difícil, o tempo voa, é criança na escola, é trabalho,
são os nossos afazeres, é trânsito. Mas hoje você correu e você subiu a essa igreja, e você não vai sair daqui mais o mesmo, porque isso alegra o coração do mestre. Quando ele vê em nós um esforço, um desejo, como ele viu no coração de Zaqueu, que corre, que sobe. Esses são os sintomas, esses são as maneiras com que nós precisamos buscar Jesus, para de fato essa salvação entrar na nossa casa. Vai exigir de mim e de você. Outra coisa que eu gostaria de destacar: a árvore não é apenas um meio físico, mas também um símbolo de busca de um homem que, mesmo sendo rico, sentia a necessidade de ser rico de alma. A árvore também representa isso. Veja comigo o verso de número 5. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Sabe o que me surpreende nessa passagem? Eu gosto de ir anotando tudo, irmão. Sabe o que me surpreende nessa passagem? Zaqueu queria conhecer quem era Jesus, mas Jesus já conhecia ele. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus, mas Jesus já conhece você. Jesus já me conhece. E o mais lindo, ele te chama pelo teu nome. Qual que é o teu nome? Fala comigo. Rodrigo. Fala qual que é o seu nome. Qual é o seu nome? Ele sabe. Ele sabe, ele conhece. Por mais que Zaqueu queria ver quem era Jesus, Jesus já sabia até o nome dele. Jesus sabe, irmão, Jesus sabe. E ele deixa eu e você, ele deixa, o livre-arbítrio é isso, ele deixa nós vivermos do jeito que nós queremos. Mas quando ele entra na nossa vida, precisa de uma decisão verdadeira, precisa de uma decisão para hoje, para agora. Veja a reação de Jesus. Ele olha, repita comigo: Jesus olha, Jesus fala, ele ama e ele se convida. Desce, porque eu quero ir lá na sua casa. Fala para o seu irmão: que Deus é esse? Fala para ele: que Deus é esse? Ele olha, ele fala, ele ama e ele se convida. E a pergunta que eu faço: Jesus pode hoje estar lá na sua casa? Essa é a pergunta que eu quero deixar ao seu coração. Ele pode ir lá na sua casa hoje? Pode? Ninguém falou para Jesus: vamos lá em casa, Jesus. Jesus que teve que arrumar um lugar para dormir. A multidão tudo queria ver quem ele é, mas ninguém quer compromisso com ele. Ninguém quer alimentar, ninguém quer dar pouso para os discípulos. E é isso que eu e você, nós precisamos nessa noite entender. E uma outra visão também, uma outra interpretação que eu meditava, uma outra visão também é que precisamos de descimento, nos colocar no nosso lugar. Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce. Desce do orgulho, desce de onde você está, desce da condição que você se encontra. Que a palavra de Deus vai dizer para nós, irmão. Por exemplo, lá em Jeremias 18, no barro, como um vaso na mão do olheiro, vai dizer: Jeremias, vai e desce à casa do olheiro, e lá farei você ouvir a minha voz. Paulo, no caminho de Damasco, quando ele cai, ele ouve a voz de Deus. Então é um descimento nesse sentido. Desce, eu e você também, nós precisamos descer. Às vezes nós estamos procurando lugares de status da vida. Fala para o seu irmão: desce. Fala para o seu irmão: desce. Fala para ele: desce. Desce. Hoje é o Senhor que está dizendo isso para mim e para você. Verso de número 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Zaqueu encontrou-se com o próprio autor do perdão, pois teve a oportunidade de realizar um verdadeiro processo de conversão.
analisou os próprios erros do passado e prometeu se corrigir e ajudar, principalmente aos quais de alguma forma havia prejudicado. Sabe o que vai ser na nossa vida daqui para frente? Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós descemos, nós percebemos que nós erramos muito com pessoas. A nossa vida vai ter um verdadeiro reparar. Nós vamos ter que reparar aqueles irmãos. Reparar com amor, com justiça, de alguma forma. Porque o verdadeiro cristianismo é isso. É o perdão, é o amor. E isso não vai ter como nós nos escapar. Se nós temos um coração, se a salvação realmente de fato entrou na nossa vida, isso vai gerar no nosso coração um desejo de reparar. Tempo com aqueles que nós às vezes isolamos, de alguma forma vai exigir de nós. Mas olha o que vai dizer o verso 7 para nós. Estou encerrando já. Vendo isso, todos murmuravam dizendo: ele vai se hospedar em casa de um pecador. O povo julga, não julga? Não espera menos disso não, irmão. Quando nós temos um encontro com Jesus, as pessoas, mas ele? Julga ou não julga? Zaqueu não se preocupou com o que eles falavam. E eu e você, nós não podemos nos preocupar com aquilo que falam de nós. Nós precisamos prosseguir decididamente. Zaqueu procurou as pessoas, pediu perdão e devolveu 4 vezes mais o dinheiro que ele tirou delas. A lei judaica falava que tinha que pagar o dobro. Mas quando se tem um encontro com Jesus, nós não vivemos mais de lei. Nós vivemos de amor. Nós entendemos que o dinheiro não é tudo. Se eu defraudei, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais que a lei pede. Porque a lei é o limite apenas. Mas para aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se fez novo, irmão. É uma atitude muito bonita de Zaqueu. E essa é a resposta que precisamos dar. Se de fato permitimos que a salvação entrou na nossa casa, nós vamos ter que reparar os irmãos. E olha o que Jesus vai dizer no finalzinho. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Repita comigo. Zaqueu correu. Bem forte. Zaqueu correu. Zaqueu subiu. Zaqueu desceu. Mas o que ele precisava era voltar. Que nessa noite, diante desta palavra, você entenda que às vezes nós vamos correr, subir, descer, mas que eu e você precisamos sempre nos voltar para Jesus. Agora, que resposta você vai dar diante disso? Porque se nós entendermos isso, se nós desejarmos ver Jesus, se nós desejarmos estar num lugar para que Jesus possa transformar nossa vida, se nós tivermos um coração disposto a reparar os erros da nossa vida, de fato, por isso é que Jesus diz: olha, hoje a salvação, porque ele viu transformação de vida. Eu e você precisamos, sabe, agarrar essa oportunidade de salvação, irmãos. Porque hoje Jesus, ele quer entrar não só na tua casa física, mas entrar na sua casa espiritual e transformar a minha, a tua história de vida. Se você quer isso, fica de pé em nome de Jesus. Olha para dentro de você. Se os irmãos, se Deus inspirou uma canção no seu coração, irmão, fique à vontade. Deixa Deus ele falar no nosso meio. Mas eu quero que você que aqui hoje está, que você de fato possa olhar para dentro de você e ter essas atitudes de Zaqueu, de homem novo, de mulher nova.
A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Declara isso nesta noite. Sopra teu vento, toma teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declara isso. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Declara o nome dele. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara, vai declarando: esta casa é tua, Jesus. Eu deixo, eu aceito, Senhor. Eu desço dessa árvore hoje. Apareça. Declara isso. Enche este lugar. Apareça, declara isso, igreja. Que o teu nome cresça. Vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. E sim, Senhor, eu peço, enche os corações desse grupo. Esse grupo, Senhor, que é a tua obra. Deus está aqui. A tua presença é real neste lugar. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, entregando a casa do nosso coração nessa noite. Vai soltando a sua voz. Ora no Espírito nesta noite. Vai rendendo ao Senhor. Que não haja reserva no nosso coração, que não haja empecilho ao nosso coração nessa noite, que não haja espaço nessa noite para aquilo que nós éramos, mas para aquilo que Ele quer nos transformar. Assim como transformou a vida de Zaqueu, assim como aquele homem saiu com o coração transformado, hoje o Senhor, hoje a salvação entra no seu coração de uma vez por todas, e você será um novo homem, uma nova mulher. Apareça, apareça. Que o teu nome cresça, enche cada coração nessa noite. Apareça, oh, és bem-vindo, Senhor. A casa é tua, Senhor. Reina, Senhor, reina, Senhor. Eu quero que você aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele, que é digno de toda adoração, é digno de todo louvor. A Ele a honra, a Ele a glória por todos os séculos. Eu e você só seremos felizes se o Senhor reinar no nosso coração. Se a nossa casa espiritual tiver declarado: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da minha vida. Amém.
Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Ele é digno. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Amém.